tem alguns pontos que eu queria passar com você que foram marcantes durante a semana. Por exemplo, a aprovação do marco temporal, né? Que foi esse tratoraço da bancada ruralista para cima dessa questão indígena. Como que você viu isso? Como que você tem visto a atuação desse Congresso e da bancada ruralista? Lembrando que a gente também está com a CPI do MST, né? Não teve sessão durante essa semana, a CPI dos atos golpistas também não, mas a gente segue acompanhando essas discussões. Olha, Thalita, a votação no marco temporal foi antes simbólica da política do que propriamente do mérito da questão, porque esse vai ser decidido no Tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Não vai ser adiada o suficiente a votação no TSE, no STF, para que possa o processo tramitar no Senado, ser aprovado e a sanção presidencial, porque a questão já está judicializada. E é essa decisão que vai prevalecer. A votação no marco temporal funcionou como uma medição de forças, né, ali entre governo e oposição e centrão. Cada um foi ver o tamanho, o calibre das suas armas para a votação da medida provisória. Tanto é assim que a votação não foi tão expressiva assim, né, quando se tratou da aprovação do marco temporal. Né? Oposição e centrão somaram alguma coisa em torno de 280 votos. Não me lembro exatamente qual foi o placar, mas foi nessa ordem. Então, acho que isso funcionou mais para que todos demonstrassem ali, né, as armas que dispunham, o calibre das armas que dispunham para a votação do dia seguinte na questão da medida provisória de reorganização do governo. Acho que isso vai se alongar, né? A decisão vai, pelo menos, se não pertencer completamente ao Supremo, pelo menos vai ser balizada pelo Supremo Tribunal Federal, porque no Senado, certamente, o projeto vai tomar a forma que o Supremo delinear no seu julgamento. Vai ser um julgamento dividido, não vai ser simples, muitos argumentos vão ser levantados, e acho que a tendência vai ser passar uma solução de compromisso em que a desapropriação das terras seja permitida, mas se criem condições mais duras para a indenização dos atuais ocupantes daquelas áreas territoriais brasileiras. E é natural que assim seja, porque nós também não podemos pensar, né, que o Brasil poderia se colocar numa situação de fragilidade completa em relação à propriedade rural. Mas, né, também não pode se colocar numa situação em que os principais, os originais habitantes daquelas terras sejam excluídas simplesmente porque, por alguma razão, inclusive de perseguição, de extermínio, de grilagem e de capangagem, tenham, naquela data, estado fora dos seus territórios originais. Então, isso vai acontecer, vai haver muito menos trauma do que se pensa, né? E a gente tem que lembrar sempre que noticiário vive de tragédia ou de iminência de tragédia. Nós dificilmente vamos ter uma tragédia nesse campo, né? Mas, né, precisamos ter atenção, porque a iminência de tragédia cria tensões, cria radicalizações e pode criar, em algumas regiões ocupadas por indígenas, incidentes que são absolutamente inadmissíveis, causando inclusive perda de vida e perda de um bom funcionamento daquelas comunidades tradicionais. Perfeito. Queria passar por mais duas questões com você. Queria falar sobre a indicação de Cristiano. Diga. Pois é, ainda mais porque nós temos pouco tempo até entrar o nosso novo ministro do Supremo Tribunal da Cultura. Né? Brito, eu estou confundindo o tempo todo. Eu vou escrever Cristiano Zanin, eu escrevo Luiz Zanin, depois eu preciso contar isso para ele. Ontem eu tive que correr aqui para corrigir, porque eu tinha escrito Luiz Zanin em tudo que se fala, se tratava de indicação de Cristiano. Mas eu quero saber qual a sua avaliação sobre a indicação de Cristiano Zanin, e depois, só para encerrar, eu queria saber como que você tem visto a figura de Jair Bolsonaro, né? Ontem a gente soube sobre o TSE, com um relatório agora para julgar, que pode levar à inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas primeiro me fala sobre o Cristiano Zanin. Olha, eu discordo da avaliação geral de que a indicação do Zanin deixa o Lula numa situação, digamos, pouco republicana pelo fato de ter sido indicado alguém que foi seu advogado. Porque a relação do Cristiano Zanin com a Lava Jato
Eu estou com um problema aqui de obra na rua aqui, que está entrando um som que eu não sei se está dando para ouvir. Mas dá para te ouvir perfeitamente, fica tranquilo. A indicação do Cristiano Zanin, ela foi, né, a meu ver, né, uma homenagem ao garantismo judicial. Ela foi a indicação de alguém que, contra quase todos, inclusive muitos juristas progressistas de esquerda, desejava para o Lula uma linha de composição, uma linha de aceitação das decisões da Lava Jato e apenas a mitigação das sentenças e das penas que foram aplicadas ao ex-presidente. Zanin se colocou mais ou menos naquela mesma situação que Lula se pôs na hora que lhe ofereceram um acordo para passar a prisão domiciliar, desde que aceitasse uma tornozeleira eletrônica. Ele disse que não colocava a sua dignidade em jogo, nem mesmo pela sua liberdade. E o Zanin, contra muita gente, contra muitos que participaram, inclusive, do processo de defesa do Lula, eu lembro só como exemplo o ministro Sepúlveda Pertence, que abandonou a causa ali por divergências com a linha de condução do processo, o Zanin teimou, sustentou e honrou todo o tempo a linha de enfrentamento com a Lava Jato e o Sérgio Moro. Então, eu acho que quem colocou a sua carreira profissional, a sua vida profissional e até mesmo a sua própria segurança, porque ele recebeu muitas ameaças e muita hostilidade por parte de muita gente que aderiu, então, ao lavajatismo, quem colocou tudo isso em jogo, né, vai ter, no Supremo Tribunal Federal, um handicap, uma vantagem, né, para assumir posições de garantismo, de defesa dos princípios constitucionais e das liberdades públicas. Então, acho que a indicação do Zanin tem muito mais a ver com a noção que o Lula teve de que cabe também no direito quem finque o pé, que o jurista não é só aquele que negocia, que procura alcançar a melhor vantagem para seu cliente, aquele que procura fazer acordos acima de tudo. Né? Que a defesa do direito, frequentemente, significa ter uma posição contra-majoritária, correr o risco da incompreensão pública, correr o risco, às vezes, de quase um linchamento, em defesa daquilo que acredita como sendo o respeito à lei e o respeito aos princípios constitucionais. Saúdo, portanto, essa indicação como uma vitória do direito, não uma vitória do amiguismo, não é uma questão do Zanin ter sido advogado do Lula. Né? Muito mais teve, por exemplo, a indicação do Toffoli, a ver com isso, do que a indicação do Zanin. O Zanin tem serviços prestados à justiça brasileira. E daqui a 10 ou 15 anos, quando se estudar a Lava Jato, vai ser absolutamente necessário que a posição, a teimosia, a conduta firme do Zanin seja um referencial no enfrentamento das tentativas de transformação do Estado brasileiro num Estado policial. Quero te ouvir só para finalizar sobre Jair Bolsonaro, porque, bom, olha, já faz um tempinho a gente conversa sobre a... Está na muda. Está falando manso. Está na muda, quando o passarinho, quando está na muda, ele não fica cantando. Ou se canta, pia baixinho, entendeu? O Jair Bolsonaro está mansinho, deu uma entrevista dizendo que espera que não seja caçado, porque seria um exagero, né? O Deltan Dallagnol é que não está. Deltan xinga todo mundo, está aí na Polícia Federal prestando depoimento por conta de acusações de venda de sentença no Supremo Tribunal Federal e no TSE. Então, o Bolsonaro está tentando minimizar os danos. Vai se dar por muito satisfeito se esse julgamento da sua inelegibilidade for, como parece que vai ser, adiado por 2 ou 3 ou 4 meses, graças a providenciais pedidos de vista de Nunes Marques, né, que é seu indicado no TSE, que tem o direito regimental de pedir vistas, e talvez esteja esperando que o próprio Alexandre de Moraes só marque para o segundo semestre do julgamento, para então pedir as vistas e conseguir adiar essa decisão até setembro, outubro. Porque adiar, muitas vezes, em matéria judicial, é quase que vencer o processo. Né? Quando o processo se tornar pronto para decidir, talvez as condições políticas tenham mudado. Porque hoje elas são muito ruins para Bolsonaro, sobretudo depois desses 2 casos, o caso das joias dos Emirados Árabes e
da Arábia Saudita, perdão, e do certificado de vacina providenciado pelo tenente-coronel Mauro Cid. Então, acho que Bolsonaro, neste momento, está trabalhando para deixar as decisões lá para outubro, novembro, e torcendo para que até lá também ele perca o fogo amigo que vem recebendo de gente do próprio PL, que está doido para encontrar um substituto para ele como candidato, seja Michele Bolsonaro, para algum cargo intermediário, legislativo, seja o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já se oferece como candidato a 2026. Perfeito. Deixa eu ler os comentários que estão mandando aqui para gente. Olha só que bacana. Angel Jim falou, o Brito está muito afiado e afinado. Clóvis Arte falou que bom ver o Fernando de volta. Angel Jim falou, inclusive, como é bom ouvir o Fernando Brito. Adoro eu não sei se é o time, eu acho que é o time dele, né? Não é o time dele, acho que é o time. Porque o Clóvis Arte fala assim, eu também sou o tricolor da Laranjeiras, Brito, estamos juntos. A Emília Elias falou, que bom rever o Brito reestabelecido, grande representante da mídia alternativa, seja bem-vindo, mais otimista e animado, estimulando a todos nós. Isso é em relação ao Lula, mais otimista e animado, orgulho e honra termos o presidente Lula. O Sérgio Guimarães falou assim, Fernando Brito sensacional, realmente tem feito muita falta, bom para todos vê-lo de volta, saúde guerreiro. Jesse Chaves também, já gostava do Brito antes e agora mais ainda, sabendo ser torcedor do meu tricolor. Fez sucesso esse papinho aqui de futebol, viu? Sempre faz, né? Ô Brito, muito obrigada, a gente continua torcendo pela sua recuperação, vamos se falando, vamos conversando e a gente quer te ver sempre presente aqui. Sempre que você puder, claro, a gente tem um espaço e com maior prazer a gente te recebe por aqui, viu? Muito obrigada, um bom final de semana e um beijo para você. Para você também, eu quero agradecer a gentileza, o carinho dos espectadores, inclusive devo a eles a minha sobrevivência, porque as contribuições que continuam a existir lá pelo Pix do Tijolaço, pix@tijolaco.net, e também não parar de fazer o que sempre foi uma característica quando vejo a simpatia com que Thalita me trata. Né? Dessa vez, porém, acrescido o charme desses fios de cabelo branco que agora surgem sobre a sua cabeça e que dão a ela um ar mais encantador do que ela sempre teve. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. E vamos ouvir o nosso ministro do Supremo Tribunal da Cultura.